Olá, amigos e amigas do 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Altamira. Eu sou o professor Hugo Brito, professor de História, e hoje nós vamos tratar sobre a Revolução Russa de 1917. Para você ter uma ideia do território russo, você observe esse mapa e perceba a dimensão do território russo. De norte a sul são 4.800 quilômetros, mais de 100 etnias diferentes. E de leste a oeste é um território que ocupa cerca de 10.400 quilômetros. E aí você tem uma dimensão, mais ou menos, desse país chamado Rússia, né? Uma população, na época, de mais de 128 milhões de habitantes. Desses 128 milhões, 93 milhões viviam na zona rural. E aí você tem uma dimensão, então, para início da compreensão do assunto que nós vamos tratar nesse momento. Aí você tem uma representação, tá, de um quadro onde mostra como era a estratificação social na Rússia durante os idos de 1917. Né? Como você pode observar, no topo da pirâmide social tinham aqueles que eram os senhores, né? Ou aqueles que governavam, no caso era o czar, né? Um título de nobreza. Na Rússia chamava-se czar, né? Nos outros países da Europa eram os reis, né? Abaixo dos czares, que eram os governadores gerais do território russo, tinha o clero, a igreja, que lá na Rússia era a igreja ortodoxa, não a igreja católica, tá certo? Abaixo dessa classe social dos religiosos, dos líderes religiosos da igreja ortodoxa, tinham aqueles chamados nobres, que estavam ligados por laços de sangue ou, né, laços de afinidades pessoais com o czar. E abaixo da pirâmide, como você pode ver, é uma charge da época, né, mostrando como o povo era tratado. O povo sempre na base da pirâmide, é aquele que trabalhava para sustentar todos os demais grupos sociais que estavam acima, tá certo? Então, como vocês podem perceber, a estratificação social na Rússia de 1917, né, como nas demais sociedades europeias, tinham suas classes, e a classe que estava na base da pirâmide social eram os trabalhadores rurais, que sustentavam todas as demais sobrepostas. Vamos ter uma ideia de como era a situação da Rússia czarista, né? Que era o sistema de governo na época, né? Era um regime autocrático, centralizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. Lembram que nós falamos sobre o feudalismo? Que tinha os senhores feudais, proprietários de grandes latifúndios? A mesma coisa acontecia na Rússia em 1917. A sociedade era essencialmente agrícola, onde 80% eram pessoas camponesas que habitavam a zona rural. A produção era insuficiente para atender a população, havia muita pobreza, fome, analfabetismo, que alcançava o grande percentual de 90% das pessoas que habitavam a Rússia eram analfabetas, né? Os czares governavam com o apoio da nobreza rural, proprietários de terra, como falamos, né? De lá vinham os oficiais de exército, que eram os militares, né? E os principais dirigentes da igreja, que era a classe clerical. No caso, aqui, estamos nos referindo especificamente à igreja ortodoxa, ok? Não confunda ortodoxo com igreja católica, são totalmente diferentes. Na Rússia era a igreja ortodoxa que predominava. Vamos ter um vislumbre de como foram os czares que antecederam o período da Grande Revolução. Você vai ter aí um quadro demonstrativo onde mostra, né, o Alexandre II, que governou de 1858 até 1881. Tá? Ele implementou importante reforma, destacando-se a abolição da escravatura, né, da escravidão, melhor dizendo, tá? E em 1867, ele vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos, foi assassinado pelo grupo revolucionário intitulado, que se autodenominava Vontade do Povo. Tá?
Em seguida, veio Alexandre III, que governa a partir de 1881 até 1894. E os seus feitos foi que ele reinou durante uma revolução industrial na Rússia, tá? Ele combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais na sua época, e este morreu de morte natural em novembro de 1894. Por último, nós temos então aí Nicolau II, que reinou de 1894 a 1918, onde ele teve como grande feito os seus investimentos na área industrial, né, concentrado apenas nos grandes centros urbanos, tá? Os operários, na sua época, eram mal assalariados, né, e tinham uma excessiva carga, uma jornada de trabalho, tá certo? Durante o seu governo foi criado o Partido Social Democrata, inspirado no marxismo. Isso daí é um detalhe importante, que é o que nós vamos citar mais à frente, tá? Onde você vai ver a importância da criação desse partido e no que deu. Tá? A economia, no tempo de Czar II, né, ela entrou em uma derrocada devido à guerra russa-japonesa e à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E assim nós vamos ter, tá certo, uma noção do período que vivia a Rússia naqueles momentos antes da Revolução. Nós temos aí a criação do partido POSDR, tá? Esse partido ele era liderado pelos bolcheviques, que tinha na liderança o Lenin, né? Os bolcheviques, que era a maioria. Nós temos aqui então um quadro demonstrativo que mostra o partido que vai fazer o diferencial nesse período pré-revolucionário, né? É o partido dos operários, chamado Partido Operário Social Democrata Russo. Ele foi fundado em 1898, tá? O seu programa baseava-se nas ideias marxistas, na época, tá? E violentamente perseguido pelo czar, né? Os membros mais conhecidos desse partido, que se destacavam na liderança, né, vai ser a pessoa de Lenin, Trotsky, né, que fogem durante uma perseguição empreendida pelo czar sobre o partido, tá certo? O principal líder dos bolcheviques, assim dito, era Lenin, tá? Os bolcheviques eram a maioria e defendiam a revolução imediata, uma revolução armada, inclusive, tá? Os mencheviques eram a minoria, tá? E eles defendiam uma aliança política. Eles eram mais assim, como diríamos na linguagem de hoje, eles eram mais liberais, tá? E por divergência de ações, o partido dividiu-se em dois, tá? Em bolchevique e menchevique. Lembrando aí essas duas palavrinhas bem estranhas, mas que no linguajar russo significa bolchevique, né? Maioria, os mencheviques, a minoria. Isso dentro desse partido aí, democrata russo. A guerra dos russos contra os japoneses foi outro fator que vai preparar o terreno para a grande revolução, tá certo? Durante essa guerra, ela foi motivada por disputa territorial entre da Coreia e da Manchúria com a Rússia, tá? Os russos são derrotados nessa guerra, né? Eles perdem território e são influenciados, endividam-se bastante nesse período. A derrota, né, agrava a insatisfação popular, que vai gerar um descontentamento social geral, tá? Várias revoltas começam a partir daí, entre elas está a dos tripulantes do encouraçado Poteskin, que vão se rebelar contra os oficiais, né, por conta dos maus tratos que os marinheiros da Marinha Russa sofriam por conta dos seus oficiais. Surgem os primeiros sovietes, que são os conselhos dos operários. Esse conselho de operários vai se organizar e vai dar uma nova formatação política, e isso vai influenciar diretamente no ocorrido de 1917, né? As revoltas foram sufocadas, os sovietes foram dissolvidos naquele primeiro momento, tá? E um outro fator que é destacado na história é o chamado Domingo Sangrento, né? Que em janeiro de 1905, tá? O povo se reúne, revoltado com a circunstância em que viviam, né? Sofrendo ali o desemprego, a fome,
né, os maus tratos por conta do governo, o povo vai levar um documento reivindicatório a Nicolau II, e este manda o exército ir contra o povo, atirando, inclusive matando centenas de pessoas naquele dia. Esse dia ficou marcado na história como Domingo Sangrento, um fator preponderante também para o preparo do terreno para a Revolução. A Primeira Guerra, qual foi a importância da Primeira Guerra ou influência para essa Revolução? O que acontece? Que durante a Primeira Guerra, a União Soviética, ou melhor, a Rússia, não estava preparada para a guerra. Ela não havia suprimento, ela não tinha suprimento suficiente para alimentar os seus soldados, nem equipamento, nem armas. Tá? O exército estava mal organizado, os soldados não sabiam a razão de estarem naquela luta, na Primeira Guerra. Tá? Em 1915, o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas e foi um desastre. Tá? O exército russo perdeu a confiança do czar depois de uma série de derrotas seguidas. O czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança, né? A guerra tornou-se impopular e esses fatores vão contribuir para que uma pessoa, que nós já falamos anteriormente, vamos trazer agora a figura dele para você entender bem como vai se dar essa liderança nesse movimento que vai se transformar nessa tão importante mudança política na Rússia. É a pessoa de Lenin, né? Vamos mostrar para vocês, tá certo? Vamos verificar os fatores que ajudaram Lenin a impor o controle comunista na Rússia de 1917 a 1924, tá? Os fatores foram os seguintes, tá? Vencer a Guerra Civil, que durou na Rússia de 1918 a 1921, com seu Exército Vermelho, liderado por Trotsky, que era um dos líderes braço direito, vamos assim dizer, de Lenin, tá? Esse mesmo movimento, liderado por Lenin e Trotsky, eles vão pegar o czar, vão executar no ano de 1918, dando fim ao czarismo na Rússia. Tá? A adoção do comunismo de guerra, que vai durar de 1918 a 1921, né? A economia sob total controle do governo, tá? A proibição de toda a oposição política e unificada dos sindicatos sob Partido Comunista. Então, amigos, outro fator interessante a ser observado nesse processo da Revolução é que o Partido Bolchevique ele tinha uma quantidade enorme de membros, como você pode ver aí, mais de 600 mil membros atentamente disciplinados, né? E a manutenção do Tratado de Brest-Litovsk, de 1918. Esse tratado trata lá sobre a questão da saída da Rússia da guerra, né, de 1915, da Primeira Guerra, tá certo? E Lenin vai adotar o novo plano econômico. Será a proposta do partido que vai se estabelecer no comando, no poder, melhor dizendo, da Rússia. E aqui você vai ter um quadro onde você mostra, onde você tem aí uma ideia do que foi aquele momento, tá? Naquele momento vai se formar dois grupos chamados de Revolução Branca, um grupo que vai compor a Revolução Branca, que a partir de março de 1917, e você vai ter ali o grupo da Revolução Vermelha, né, que é liderado pelo Partido Russo. Tá? Então, o que acontece nesses três momentos aí para se efetivar a Revolução Russa? Você vai ver aí que a Revolução Branca, que ela ocorre em novembro de 1917, ela vai tirar o czar do poder, ela instala um governo provisório, ela reduz a jornada de trabalho que era opressora, né, que ali reduz de 12 para 8, né, ela anistiou os presos políticos, permitiu a volta dos exilados, né, e garantiu a liberdade fundamental do cidadão e manteve a Rússia na Primeira Guerra. Por outro lado, uma outra revolução subsequente a essa, tá, que é a chamada Revolução Vermelha, tá, liderada pelos bolcheviques, tenha isso em mente, tá? Os bolcheviques é o Partido dos Trabalhadores, né? Ela vai começar em 7 de novembro, percebam que a branca começa em março, né, a novembro de 1917. Já a Revolução Vermelha, ela começa a partir de 7 de novembro de 1917. Essa é fundamental importância, tá certo? E aí, na Revolução Vermelha, que o governo estabelecido ali, provisoriamente, esse governo do Conselho dos
Comissários do Povo, liderado por Lenin. Percebam aí a figura de Lenin se destacando. Firmou a paz com a Alemanha e saiu da guerra. Tá? Confiscou propriedades privadas, né? E levou à estatização da economia, à nacionalização das empresas da Rússia naquela época. Percebam aí, começa então a se estabelecer e a dominar o cenário político na Rússia. Já a partir daí começa então em 1918, que vai durar até 1920, se estabelece na Rússia uma guerra civil, né? Que vai levar o quê? As forças políticas monárquicas mantêm uma contra-revolução nesse momento, certo? Vão contra aos princípios estabelecidos por Lenin, né? Essa guerra civil também vai ser apoiadas por países como a Inglaterra, a França e Japão, do mundo ocidental aqui, né? E o Japão lá na Ásia, né? O Exército Vermelho, liderado por Trotsky, vence, né, a guerra civil, né? O Partido Comunista, desculpe, ele firma sua posição no governo e, por fim, né, os países ocidentais procuram isolar a Rússia. Esse é o contexto do panorama político que vai ocorrendo simultaneamente. Esses fatos aí vão sendo sequenciados de uma forma tal que os eventos vão se dando e a Rússia vai passando por profundas transformações políticas e econômicas. Tá? Vejam aí, então, a nova política de Lenin. Tá? Ele, depois dessa pós-guerra civil na Rússia, ele que está arruinada, tá? Lenin estabelece uma nova política econômica denominada ANEP, que vai começar em 1921. Né? Ele desenvolve pequenas indústrias, ele devolve, melhor dizendo, as pequenas indústrias aos seus proprietários. Né? Os camponeses podem vender seus excedentes no mercado, né? O governo continuava no controle das finanças, né? Das indústrias e dos transportes. O governo passa a ter ali o controle central, ele puxa para si a responsabilidade de administrar. Né? Comerciantes podiam comprar e vender livremente. Então, parece que começa uma nova fase de prosperidade com as medidas tomadas por Lenin. Isso vai levar com que as pessoas tenham nele um líder nacional. Né? E Lenin vai morrer em 1924. Tá? Ele obteve um grande sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia, naquele período. A Rússia torna-se uma república socialista a partir de então. Tá? E em 1923 torna-se a conhecida, né, atualmente, a partir daquele ano e atualmente, como a União Socialista a União da República Socialista Soviética. Né? E Lenin não deixou claro quem seria seu sucessor. Nesse quadro vai surgir uma disputa pelo poder, tá certo? O seu braço direito, o Trotsky, e vai surgir uma outra figura aí também na liderança. Surgem esses dois líderes. Né? Quem seria o sucessor de Lenin? Trotsky ou Stalin? Né? Qual era a ideia de Trotsky para aquele movimento revolucionário? A revolução permanente deveria continuar simultaneamente em escala internacional, não somente na Rússia. Essa era a ideia de Trotsky. Ele queria expandir aquela ideia de revolucionário, o povo tomando poder, o operário no comando da nação. Essa era a ideia de Trotsky. Por outro lado, o Stalin, que vai surgir também com uma grande liderança, né, ele defende o socialismo em um só país, apenas na Rússia. Tá? A revolução deveria ser consolidada primeiramente na Rússia e tão somente depois disso ela passaria para o resto do mundo. Essa era a ideia, que aí bateu de frente. O que é que vai acontecer nessa disputa pelo poder no partido? Stalin, ele ganha aquela disputa e aí ele passa então a governar agora sob a ditadura, né, comunista, que vai durar de 1927 a 1953, né? Os seus feitos, ele vai criar, né? Ele vai pôr fim, melhor dizendo, aquele plano que o Lenin estabeleceu, né? Que é a ANEP, para implementar uma nova série de planos quinquenais. Planos quinquenais, ou seja, plano de meta para de 5 em 5 anos, né, o governo estabelecer as metas do que produzir, como produzir, o que alcançar. Então era uma meta bem ousada, né? E tudo isso o governo que planejava e colocava para a classe trabalhadora, impondo tremendos sacrifícios à sociedade,
né? Fracasso era o fracasso nesse momento ali daquele plano quinquenal, aquele grupo que não alcançasse as metas era tido como traidor do partido, tá? Do governo, tá? Desenvolvendo a indústria pesada, né? Mecanizada e agrícola, né? Stalin ele vai fazer com que a agricultura, né, se expanda e passe aí por um processo de mecanização e modernização. Outra coisa que Stalin vai fazer também, ele usa sua alta posição no comando do partido, ele é o secretário-geral, portanto ele é o líder supremo, tá? Como é hoje na China, tá? Ele começa a remover numa escala sem precedente os seus opositores. Ele vai mandar assassinar, vai mandar executar, mandar para os campos de concentrações aquele que fazia oposição a ele. Tá certo? Ele vai conquistando a popularidade do partido por querer centrar esforços para tornar a Rússia um Estado moderno e poderoso belicamente falando, tá certo? Ele também vai impondo a política de depurações, milhares foram presos, como dissemos, torturados, condenados a trabalho forçado e executados. Esse momento vai se dar de 1936 a 1940. E aí ele se estabelece definitivamente como líder supremo do Partido do Operariado Russo. O realismo socialista, e aqui nós vamos findar a nossa exposição, colegas. Tá? Como era que Stalin agora queria mostrar para os russos como era que estava a nação? Foi um estilo artístico imposto ao qual todos os meios de comunicação, literatura, arte, música, teatro, foram submetidos visando apresentar ao povo a realidade soviética como sendo perfeita. Ou seja, a partir daquele momento, com a chegada do partido, do proletariado ao poder, agora a nação estava sob uma nova era de prosperidade, crescimento econômico e social. Isso era o que o governo passa a usar agora os meios de comunicação a seu favor, né? Ou seja, um plano de propaganda onde era mostrado para o povo uma realidade, né, socialista que valeu a pena a revolução. E assim, aqui nós terminamos a nossa exposição e para você pensar, refletir, revisar aí tudo que nós falamos, tá certo? Nós temos aqui duas atividades que são propostas. Eu peço a você que você, com o uso do livro didático em mãos ou pesquisando na internet, tá certo? Procure ler essas perguntas aqui e responder, né, baseado na sua compreensão, da explanação e do que você entendeu desse período histórico tão relevante para a história mundial, tá certo? São duas perguntas simples, mas que requer de você uma análise bem profunda, tá? Recapitulando o assunto. E aqui fica o nosso muito obrigado, tá certo? Esperamos um novo encontro, no outro momento. E a recomendação é ficar em casa, ok, galera? Estamos nessa, juntos somos mais fortes. Obrigado e até um outro encontro.